Muito buenos dias, muito buenas tardes ou muito buenas noches. Hoje a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre algo que muita gente vem perguntando nos comentários, que é sobre moradia, sobre aluguel aqui na Espanha. Cara, é um tema interessante, hein? Porque o aluguel vem ficando muito caro nos últimos anos e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos lá. E para eu entender se tu tá gostando dessa série de vídeos que eu venho colocando aqui no YouTube, já deixa o teu gostei e compartilha esse vídeo com quem tá precisando ouvir sobre esse tema. E claro, se inscreva se tu ainda não é inscrito. Isso é muito importante para eu poder saber se esse vídeo tá agregando alguma coisa na tua vida de alguma forma. Então, se tu tá planejando a tua imigração aqui para a Espanha, é muito provável que tu esteja cometendo um erro comum, o erro de quem pesquisa pela primeira vez, que é olhar só para Madrid e Barcelona. Em alguns casos para Valência também, que é o que está acontecendo ultimamente. Hoje em dia, diferente de alguns anos atrás, a realidade mudou, isso não é novidade para ninguém. O aluguel em Madrid não é mais para quem está começando do zero, ok? Especialmente, claro, que é o nosso tema aqui, se você está vindo com a tua família, né? E especialmente quem tem mais de 40 anos. Um apartamento de 2 quartos no centro de Madrid hoje está custando em média 1.300 euros, em média, ok? Isso é um salário mínimo, um pouco mais. Mas eu vim aqui hoje te mostrar algo um pouco diferente. Nesse vídeo eu quero te mostrar cidades onde o aluguel ainda cabe no bolso, onde tem trabalho para quem é mão de obra qualificada, motoristas, mecânicos, pessoal da construção, metalúrgicos, trabalhadores da agricultura, que tem muita vaga aqui também, e principalmente onde você vai ter paz e segurança que o Brasil hoje não te dá mais, colocamos assim. Então fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar aqui não é teoria de Google, ok? É o que eu vejo no dia a dia, é o que eu pesquisei essa última semana e é baseado também na minha opinião. O grande vilão hoje é o aluguel. Então, antes de falar das cidades, eu preciso falar do elefante na sala, digamos assim. O aluguel na Espanha está sob pressão e isso afeta diretamente onde você deve morar. Eu leio os comentários de vocês aqui no canal e tem gente falando que apartamento de 2 quartos em pueblos pequenos, que são aquelas cidadezinhas do interior, que a gente chama aqui pueblos, já está quase batendo aí os 700 euros. Estamos falando de pueblo que não tem muita coisa aqui, digamos, para se fazer. E isso é verdade. Mas deixa eu te dar os números reais aqui em 2026, que eu pesquisei, para ti não se iludir. Em Madrid, hoje, um apartamento de 1 quarto, a gente está falando, no centro, está em torno de 1.300 euros. Fora do centro, cerca de 950 euros. E em Barcelona, está mais ou menos igual que Madrid, com um apartamento de 1 quarto saindo entre 1.100 e 1.400 euros. Mesma coisa. Agora, pega isso e compara com o salário mínimo espanhol, em 2026, que é 1.221 euros por mês. E isso não é eu que estou falando, isso foi definido pelo Real Decreto em janeiro desse mesmo ano. Deu para perceber o problema? Em Madrid ou Barcelona, um trabalhador que recebe um salário mínimo gasta até 74% do salário inteiro só com aluguel. E isso dividindo apartamento, né? Em casal, vamos colocar assim. Então sobraria aí 300, 400 euros pro resto, para comida, transporte, né, conta de luz, internet, que é muito importante. E isso, cara, é complicado. E eu não quero isso para ti. Por isso que eu venho aqui fazer esse vídeo. E é exatamente aqui que a gente deve fazer a escolha certa da cidade. Porque isso será literalmente o teu seguro de vida nessa jornada da imigração, tá bom? Então, se tu tem 40 anos ou mais, você não vai vir para cá para dividir quarto com desconhecido. Tu quer um apartamento com 2 quartos pelo menos, né? Para o teu filho dormir tranquilo. Tu quer uma escola pública de qualidade, sem medo de violência. Então a primeira regra de ouro para esse ano é fuja do centro das capitais, tá bom? Esse é o meu conselho. Procure o que a gente chama de cidades dormitório. Cidades médias ou províncias com perfil industrial e agrícola. Eu já fiz isso aqui, deu muito certo, tá? Teve uma época que eu morei em Santa Eulalia, que é um pueblo que tem perto de Madrid, está na comunidade autônoma de Castilha-La Mancha, é província de Toledo, e eu ia trabalhar todos os dias, era puxado, era 1h20 de carro até o meu trabalho. Teve uma época que eu fiquei sem carro, que eu ia de moto, nossa, foi complicado, invernão de moto, e fazendo 80 km todo dia para ir e 80 para voltar. Mas a gente pagava muito barato no aluguel. No nosso caso não valeu muito a pena, aí a gente acabou voltando para Extremadura. Então, esse é o conselho, fuja
do centro das capitais, ok? E é exatamente sobre isso que eu vou falar agora. A primeira cidade que eu quero falar é Alicante e região, ok? Muitos de vocês me perguntam sobre Alicante, muita gente, não só aqui, mas lá no Instagram também. E eu entendo o porquê. Lá tem um clima bom, vida mediterrânea, custo mais equilibrado do que as capitais. A média geral de aluguel em Alicante, considerando todos os tamanhos e tipos de imóvel, pela pesquisa que eu fiz, foi de cerca de 927 euros. Estamos falando de um apartamento muito pequeno, um estúdio. E presta atenção, isso é a média, ok? Então tu consegue encontrar apartamentos de 2 quartos em bairros mais afastados, bem mais afastados, por até 750 euros, vamos colocar assim. Eu não conheço muito bem Alicante e Valência. O que eu conheço são os polos industriais, porque eu estive trabalhando muito nessa região, principalmente no porto de Valência. Então eu não posso chegar aqui e falar bairro por bairro, ok? A única coisa que eu posso dizer é que tem bairros tranquilos e bairros um pouco mais pesados. Isso vocês vão ter que pesquisar nos canais especializados nessas cidades, e tem bastante. Dá uma olhada lá no Instagram, que tem coisa pra caramba. Tem gente muito boa falando de Alicante, principalmente, Valência, etc. Vai lá e dá uma olhada. Tem um canal da Ingrid, tem o casal de catarinense lá, um casal do Sul, tem bastante gente de Alicante que passa informação verdadeira e correta, e eu acho que eles são os mais indicados para falar sobre isso, sobre a vida nessas cidades. A única coisa que eu posso te falar aqui é cuidado com o centro turístico, ok? Pode ser agitado demais para quem tem família. E os bairros mais periféricos, sem boa conexão de transporte público, pode ser uma armadilha. Então, toma cuidado para não economizar no aluguel e gastar em dobro no deslocamento. Presta muita atenção nisso. Sobre emprego em Alicante, o setor de serviços é o motor da região. Porque lá tem turismo, né, cara? Então, turismo, hotelaria, restauração, comércio, isso significa que tem trabalho. Também está o setor da construção civil, bastante aquecida na região, especialmente nas cidades ao redor de Alicante. Inclusive tem um aluno meu, motorista de ônibus, chegou em Alicante sem falar muito, chegou com o básico do espanhol, o espanhol necessário para a Espanha. Em uns 6 meses, mais ou menos, ele aprendeu o espanhol necessário para a profissão dele e hoje já está lá, trabalhando, contratado. Claro que ele veio com toda a documentação em regra, já com tudo mais ou menos visto. E ele fala o que todo mundo fala. Os primeiros meses foram muito difíceis, principalmente por causa do idioma, mas ele superou. Então, vem preparado, já sabe. Agora só se liga, Múrcia. Já ouviu falar de Múrcia? Pois é. Múrcia é a porta de entrada mais acessível. Então, se tu tem reserva financeira limitada e quer começar com o pé direito, Múrcia pode ser o lugar. Múrcia é uma das regiões mais baratas da Espanha em termos de custo de vida. E quando eu falo barato, eu falo de números reais, ok? Só se liga no que eu andei pesquisando. Um apartamento de 2 quartos nos bairros residenciais de Múrcia dá para encontrar por 650 euros em média. Até 650, 750 euros, segundo a minha pesquisa. Estou falando de alguns bairros mais afastados. Tá caro também, hein? Já teve muito mais barato. Mas bem rebuscadinho dá para encontrar até por menos. Só que presta atenção naquele negócio que eu falei lá. Não vai trocar o bairro afastado e gastar uma fortuna em combustível e transporte. Então, fica ligado. Aqui também, uma vez mais, eu não vou falar de bairros, porque o que eu conheço são polos industriais, são as zonas industriais, né? Os polígonos. Então, não tem sentido nenhum eu chegar aqui e ficar falando de bairro tal, bairro pascual. Eu até li, até fiz a pesquisa, estava dentro da pesquisa. Então, seria até uma falta de respeito estar aqui falando de um bairro que eu nunca morei, e isso é assunto para quem mora em Múrcia, para falar dos bairros e da segurança de cada lugar. A única coisa que eu posso te dizer é, em Múrcia está o ouro da agricultura e da logística, ok? Eu conheço muita empresa de logística que está contratando e que inclusive até já fez contrato de motorista de carreta diretamente do Brasil. Do Brasil não tenho certeza, mas eu sei que teve uma época que algumas empresas de Múrcia estavam contratando pessoal da América Latina. Claro que nesse caso sempre foi dado mais preferência para países como Equador, Peru, México, Bolívia, por causa da facilidade do espanhol. Mais uma vez eu toco no tema. Múrcia é uma das maiores regiões agrícolas da Europa. Não sei se você sabia disso. Eu também não sabia, fiquei sabendo agora. Eles lideram rankings de produção de frutas e verduras e exportação para todo o continente europeu.
E isso gera uma cadeia enorme de empregos, lógico, né? Não só no campo, mas em armazéns, frigoríficos, transporte de carga e embalagem. Então, para quem trabalha com logística, como motorista de caminhão ou trabalhos manuais, Múrcia tem uma absorção altíssima. Eu conheço algumas pessoas aqui de Extremadura que foram para Múrcia morar e trabalhar, ok? E um deles no transporte. E a Espanha reconhece oficialmente que setores como agricultura, construção civil, cuidado com idosos e serviços urbanos estão em escassez de mão de obra. Isso daí é fato. E Múrcia é um dos epicentros dessa demanda toda. O problema de Múrcia é o mesmo daqui de Extremadura. É muito quente no verão. No verão a temperatura pode passar de 40 graus tranquilamente. E é diferente daquele calor úmido do Brasil. É um calor seco, intenso, seca o nariz, seca a boca. Tu morre de sede e não se dá conta. Então tem que prestar bastante atenção, porque no verão tem muito incêndio também, por conta desse calorão. Beleza? Vamos falar um pouquinho de Galícia, que é um dos lugares que eu mais gosto aqui da Espanha. E esse aqui é para quem busca trabalho técnico e qualidade de vida de verdade. Eu sei que quando falo Galícia, muita gente pensa frio, chuva, norte da Espanha, e é verdade. O clima lá é mais europeu, digamos. É mais parecido com o sul do Brasil, para quem conhece, ou com Portugal, por exemplo. É diferente do sul da Espanha, é diferente do litoral mediterrâneo. Mas eu vou te contar uma coisa que a Galícia tem de diferente. Vigo é a maior cidade de Galícia. É uma cidade industrial de verdade, com o maior porto de pesca da Europa e uma das maiores zonas industriais da Espanha. Então, imagina, lá ficam empresas como a Citroën, que é uma das maiores fabricantes de automóveis aqui da Europa, tem metalúrgica, mecânica pesada, indústria naval, construção. Isso significa o quê? Emprego de verdade, né? Com contrato de verdade, para quem sabe trabalhar e para quem está preparado, né? Um apartamento de 2 quartos, aí vai sair na faixa de uns 800 euros por mês, 900 euros por mês, dependendo do bairro, lógico. Então, se tiver alguém aqui assistindo esse vídeo que é de Vigo, que mora em Vigo ou em qualquer parte da Galícia, escreve aqui nos comentários. E aí? Como é que é aí? Tô errado? Minha pesquisa ficou legal ou tá muito fora da casinha? Comenta aqui. Eu só não gostava muito de fazer entrega em Galícia. As poucas vezes que eu fui para lá, complicado, hein? Com o caminhão. Muito túnel, muita curva, muita subida, muita rua estreita, pouca sinalização. Pra quem não conhece, complicadíssimo. Vigo é uma das cidades mais chuvosas da Espanha, então fica ligado. Se tu veio do Nordeste, por exemplo, ou do Centro-Oeste do Brasil, vai precisar de adaptação. Certeza. Mas para quem vem do sul do Brasil, como eu, ou de São Paulo, por exemplo, já vai pegar um negócio mais familiar. Também é importante saber que Vigo, apesar de grande no contexto galego, não tem o mesmo mercado de serviços de Barcelona ou Madrid, né? É uma questão de lógica. Barcelona é uma coisa, Madrid é outra coisa e o resto é diferente. Mas para mão de obra técnica e industrial, é um dos melhores destinos do país. Beleza? Então é isso. O que mais que a gente pode falar? Vamos falar aqui um pouquinho mais de outras opções. Vamos sair um pouquinho fora do radar agora. Vou ser breve. Mas eu não posso deixar de mencionar mais 2 destinos que estão um pouquinho mais afastados da nossa perspectiva, vamos colocar assim. Que é Saragoça, que está entre Madrid e Barcelona, que é literalmente a capital de Aragão, ok? Lá a indústria automotiva é forte, logística também, ok? E construção, obviamente. Custo de vida em Saragoça é mais acessível que nas capitais, a qualidade de vida é muito boa e a cidade é muito bonita. Lá está a Basílica de Virgen del Pilar, que é uma basílica muito bonita. Tive lá algumas vezes, inclusive o ano passado inteiro eu tive fazendo rota para Saragoça, ou Zaragoza, como queiras dizer. E lá é bonito e tranquilo. É um lugar que eu moraria tranquilamente. La Tierra de los Maños, onde se baila la jota. E depois a gente tem também vizinha de Alicante, que é Valência, né, que é a maior cidade da comunidade valenciana. Lá tem praia, clima mediterrâneo e um mercado de trabalho bastante diversificado. Tem muito brasileiro indo para lá, hein? Tanto é que o aluguel tem subido bastante ultimamente também. Mas ainda é muito mais barato que Madrid e Barcelona. A comunidade brasileira lá é forte e estabelecida já, o que talvez possa facilitar a tua chegada. Mas, por favor, sempre com a mesma lógica. Fuja do centro, ok? Tenta procurar bairros residenciais, as cidades ao redor, né? Como eu falei antes, as cidades dormitório,
mas que estejam bem conectadas, lógico, né? É uma questão de pesquisar. Agora vem a parte que eu preciso te falar, ok? Eu preciso que tu escute com atenção isso que eu vou falar agora. Tu já sabe o que eu vou falar, né? Mas e o emprego nessas cidades? Como eu faço? Tem muito? Tem muito. A Espanha está com escassez real de mão de obra. Os setores da construção civil, logística e transporte, agricultura, hotelaria, cuidado de idosos, esses setores estão contratando sem parar. Isso daí é fato. Mas eu preciso te falar uma coisa que ninguém te conta. A tua experiência de mais de 20 anos no Brasil só vale se tu conseguir explicar ela para o dono da empresa que tu vai trabalhar. Não adianta nada tu ser o melhor soldador do mundo, o melhor mecânico, o melhor motorista, se na hora da entrevista trava, não sabe o que falar ou não entendeu o que te perguntaram. Então, se tu não consegue dizer o básico, se tu não entende o que um encarregado está te pedindo na obra, por experiência própria, tá? Fica complicado. E é por isso que eu bato tanto nessa tecla do espanhol. E eu não estou falando de falar perfeito. Eu estou falando do espanhol funcional, do espanhol cotidiano, do trabalho. E migrar com 40 anos é estratégia, cara. Tu não tem mais tempo para errar por bobeira, por causa da língua. Poxa. E tem mais. O currículo na Espanha funciona de forma diferente do Brasil, tá? Aqui existe o formato europeu de currículo, mas isso aí tu aprende rapidão. Então, se tu chegar com um currículo no formato brasileiro, muitas empresas nem olham, na verdade. Dá uma pesquisada e se adapte antes de vir para cá. Os principais sites de emprego na Espanha são InfoJobs, o Indeed, ok? Indeed Espanha, lógico, LinkedIn e também está o site do SEPE, que é Serviço Estatal Público de Empleo, que é o Serviço Público de Emprego Espanhol. Se cadastre no SEPE, assim que tu tiver toda a tua documentação, lógico, e é por lá que passam muitas das vagas formais, tá bom? Tem muita coisa lá também. E outra coisa também eu preciso te falar, que é sobre a documentação. A Espanha abriu uma janela extraordinária de regularização migratória. Eu acredito que isso daí não seja nenhuma novidade. E isso pode beneficiar aproximadamente 25 mil brasileiros que estão no país em situação irregular. Mas, e esse mas é fundamental, não é automático não, para participar você precisa comprovar que já estava na Espanha antes do 1º de janeiro de 2026. Antes do 1º de janeiro de 2026. É isso. Precisa mostrar pelo menos 5 meses de permanência física. Não é só chegar lá e, não, me dá aqui os meus papéis que... Não. Então, precisa mostrar pelo menos esses 5 meses de permanência física durante esse tempo. Precisa apresentar antecedentes criminais também, tanto da Espanha quanto do Brasil. E tudo isso é traduzido, apostilado. É um processo. É um processo. Não é bem assim, não é só chegar lá e, como eu falei, pedir os teus papéis. Tu precisa se enquadrar em pelo menos algumas dessas situações previstas, ok? Então, cuidado, porque muita gente está chegando aqui com expectativa de que vai se regularizar facilmente, né? Por causa dessa janela. E muitos especialistas alertam sobre esses erros na documentação ou perda do prazo, né? Então, se tu já está na Espanha irregular e se encaixa nos critérios, corre, que a hora é agora. Não deixa para depois. Aproveite essa oportunidade. E para quem ainda está no Brasil, planejando vir para cá, o caminho mais correto é o arraigo social, ok? Eu não vou me meter muito nesses assuntos porque eu não sou especialista nisso. Como eu sempre digo, eu gosto de falar o que eu sei e o que eu passei. E agora eu quero que tu escreva aqui com qual idade tu pretende vir e qual dessas cidades mais te chamou a atenção. Comenta aqui que eu leio todos os comentários. E isso vai me ajudar a criar os próximos vídeos com o conteúdo que realmente você precisa. E se você quer acelerar o processo e chegar aqui já falando com o básico que o mercado exige, vou te deixar uns links aqui na descrição que vai te interessar. Um abraço muito forte e nos vemos no próximo vídeo.